né? E o BIM traz essa solução, né? Mas se os caras não estão usando, nós estamos matando formiga com canhão, né, Fabi? Então, eu acho que vai usar, né? Vão usar. Vai Claro. chegar uma hora que vão usar, o mercado está indo para isso. Mas é legal essa conversa, porque muita gente nem sabe disso. É, Nós estamos jogando isso aqui. Gente, vocês têm uma ferramenta, o BIM já está pronto e você não vai precisar refazer o projeto, é só pegar a lista. Já vem pronto. Aí, logicamente, você vai pegar o seu cara mais experiente e vai avaliar se tem alguma coisinha errada aqui, fazer aquele pequeno ajuste, mas aqueles erros grosseiros que nós temos muitas vezes em orçamentos, você tende a não vai ter diminuir, mais. né? Exatamente. Não, com certeza. Até uma questão também, o pessoal fala, mas às vezes o custo do BIM é muito mais alto do que os projetos convencionais. São realmente mais altos? Tem uma ideia, Fabiana, É de muito como mais é isso? alto. Tá ficando cada vez. A diferença a gente está tentando diminuir, né? Tá. Então, eu lembro que a gente está fazendo BIM já. A gente começou a estudar BIM em 2010. Eu entrei na Revolta em 2011. A gente deu uma acelerada nisso. Naquela época eu ia nos eventos e aí as palestras eram o que é BIM, né? E aí você tinha uma tarde inteira de painéis explicando o que é BIM, né? Bom, passados aí 10 anos, mais de 10 anos, 15 anos disso, nos nossos primeiros projetos a gente tinha uma dificuldade muito grande de padrão, né? Então, entender como que a gente ia, que nível de informação ia dar, porque uma das principais mudanças do BIM, né? É a mudança no nível de informação que você está dando para o seu contratante, né? Sim. Que é muito legal, mas se você não souber o seu limite, até onde você tem que ir em cada fase de projeto, você acaba se perdendo. Então, os nossos primeiros projetos a gente teve essa dificuldade e a gente chegava a gastar o dobro do tempo, tá? Então, se eu gastava 30 dias num projeto executivo, eu gastava 60, né, no projeto executivo em 2D, eu gastava 60 no projeto executivo em BIM. E aí a gente falou, não dá, não fecha a conta, né? Porque primeiro que o meu cliente não tem 60 dias para me dar. Sim. Depois que ele não quer quantidade de pagar horas é o dobro. eu não tenho mão de obra para isso, Sim. então vamos lá, o que a gente vai fazer, né? Então vamos automatizar. E aí até já falei um pouco, né? Mas eu acho que em 2023 a Revolt fez um trabalho forte junto com outras empresas da Abracip, né? Em automatizar processos. Em 2024, que a gente já estava com um grupo mais robusto, a gente fez uma série de documentos, escopos de BIM, estudamos normas BIM, passamos a participar mais próximo do BIM Fórum do Brasil, continuamos nossa participação em eventos e palestras, e aí com isso a gente conseguiu gerar uma série de automações, né? Contratamos dentro da Revolta Consultorias para desenvolver essas automações. Um dos trabalhos muito legais que a gente fez, né, e que até a Revolta está concorrendo a um prêmio, né? Está entre as finalistas do prêmio BIM Fórum, então estamos animados aí, torçam por nós. A premiação vai acontecer em maio, no evento do Congresso Internacional do BIM Fórum Brasil. Foi uma família de furação e um fluxo de furação que a gente criou dentro desse grupo de trabalho, né? Então, era uma dor muito forte nos projetos, a questão da furação, ainda é. O né? markup é O o que derruba markup todo de mundo. furações. Eu lembro que quando eu comecei nessa área, markup era Haja palavrão. paciência para fazer Ninguém isso. queria fazer markup. E até os projetos de estrutura às vezes falavam, não precisa, eu vou lá, eu me viro, mas os coordenadores tinham muita dificuldade nessa compatibilização de furos, e aí começaram a exigir dos projetistas o Aumenta a markup. espessura da laje, você embute tudo, resolveu o problema. Seria maravilhoso, né? Mas, infelizmente não dá. E aí você começa, inclusive com os edifícios mistos, a coisa começa a complicar, com desvios, né, prumadas que estão para lá e para cá. Então a gente começou o markup virou default, né? Não se discutia mais. Então a gente começou fazendo o markup no executivo, depois passamos para markup no pré-executivo. Hoje em dia eu tenho gente pedindo markup no estudo preliminar. E eu falo, eu acho que você não está entendendo o escopo aqui, mas enfim, vamos lá. E aí a gente começou a fazer os projetos em BIM. E o pessoal pedia furação em 2D. A gente falava, mas peraí, como assim? Você tá dirigindo uma Mercedes e tratando como se você estivesse com um Fusquinha? Não, né? Peraí. Você tá dirigindo a Mercedes, vamos usar a Mercedes, né? Então você vai andar com a Mercedes a 30 por hora? Não, vamos pegar lá uma Highway, vamos pegar uma Via Expressa alemã e vamos usar isso aí, vamos botar esse carro para andar. E aí eu falei, não, a gente precisa levar essa furação pro BIM. E eu fiquei indignada, assim, foi uma indignação assim, muito pessoal minha. Eu falei, não, eu não aceito fazer markup em 2D. E aí eu chamei o pessoal da Bracip e falei, a gente precisa mudar isso aqui.
E aí a gente chamou uma consultoria, né, que foi a Dharma, do Ari, que é uma pessoa muito legal, que nos atende muito bem. E aí a gente chamou a ABS, né, a Associação dos Projetistas de Estrutura, chamamos a TQS, né, que é a principal empresa de software de estrutura. E aí a gente criou aí uma família que funcionasse nos projetos BIM. E aí a gente faz, então o projetista ele faz a marcação, e aí com uma família que depois, de fato, quem vai fazer a furação é o projetista de estrutura. E a gente desenhou um fluxo, uma coisa bem BIM, assim, mudança de paradigma e tal. Ficou muito legal esse trabalho. E aí a gente começou a aplicar em alguns projetos, e aí o primeiro projeto que a gente aplicou, que é o projeto da RSBEC, a gente inscreveu no prêmio como case, e aí agora estamos concorrendo na categoria de projetista, né? Mas então, tudo isso demanda tempo, demanda dinheiro, né? Então, é caro para você fazer essa automação, você precisa ter várias pessoas trabalhando, você precisa colocar vários parceiros, a gente trabalha com os nossos concorrentes, a gente, né? Então, tem o tempo dessas pessoas, né, que estão divididas entre reuniões de parar, vamos lá, vamos desenvolver alguma coisa diferente, será que vai funcionar, que não vai funcionar? É uma mão de obra que trabalha em BIM, é uma mão de obra que tem uma outra forma de pensar, né? Então, eu gosto muito quando se faz o paralelo da Lean Construction com o BIM e outras formas de trabalhar. Eu acho que tem muito a ver, e por isso que eu acho que a inteligência artificial, uma das formas de você introduzir ela dentro da empresa é via BIM, né? Porque já é uma nova forma de trabalho. Então, é uma mão de obra que ela pensa de outra forma, ela é mais especializada, ela tem uma outra visão, ela precisa entender de construção virtual, ela precisa entender de obra, né? Então, é uma mão de obra que ganha melhor, né? Ela é mais bem remunerada, até porque ela tá trabalha agregando valor, o profissional está agregando valor no seu trabalho, né? Exatamente, a gente está agregando valor, a gente tá diminuindo, né? Uma das principais questões do BIM, a primeira, né? Quando a gente trouxe o BIM para instalações, a gente falou, não, a gente vai focar no BIM para clash detection, né? Para compatibilização. Tinham vários focos que a gente podia dar, e aí o mercado falou, não, vamos focar nisso. E acho que a gente foi muito feliz, porque realmente a gente conseguiu diminuir bastante a questão das incompatibilidades de projeto, elas são muito mais visuais e tal. E agora a gente tem feito um trabalho, inclusive, de qualidade de modelo, para a gente tentar fazer automações que rodem um clash detection, mesmo antes da gente entregar para a coordenação, para já diminuir aquele relatório absurdo que vem. Estamos fazendo regras de escopo. Então, o que é, de fato, uma incompatibilidade? O que não é incompatibilidade? O que é só uma coisa que vai ser resolvida na hora e que não tem como eu demonstrar isso em projeto? Então, sei lá, tubulações em laje que estão colidindo e que, de fato, não é uma coisa que a gente deveria considerar, distâncias muito pequenas que a gente não deveria considerar. Mas então, como eu estava falando, bom, quais são os custos, né? Então, estamos falando do custo do prazo de trabalho, né? Um trabalho mais demorado, que demanda mais informação, demanda mais reuniões, né? Então, a gente tem uma série de padrões que a gente precisa definir quando a gente começa a trabalhar, qual vai ser o ponto de inserção, quem vai trabalhar primeiro, quantos modelos a gente vai dividir esse projeto. Essas conversas, elas precisam existir. Eu preciso de um BEP do meu cliente, né? Eu preciso de um BIM mandate, eu preciso de algumas regras. Se esse cliente ele está contratando um gerenciador BIM, você tem mais uma pessoa para quem você vai responder. Você tem todos aqueles softwares, né? E os que a gente chama dos PCFs, né? Então você tem um ConsulFlow, um BIM Collab, onde você vai colocar lá as plataformas de projetos, exatamente, né? As plataformas onde você vai colocar lá o item que está dando a incompatibilidade, o item que precisa ser resolvido. É uma nova forma de trabalhar. Então, tudo isso encarece e, não menos importante, eu deixei para o final, o preço dos softwares, né? Hoje a gente está na mão de praticamente uma empresa na área de instalações, né? Então, quase todos os projetistas estão usando o Revit. A gente tem alguns projetistas que usam algumas outras soluções. A gente tem a AutoCAD que está vindo forte aí no mercado brasileiro. Mas ainda a maioria das soluções, o Dynamo, eles são pensados para Revit. E as licenças de Revit são muito caras. Você poderia deixar uma dica para o pessoal que está querendo implantar na sua empresa, mais ou menos uma ideia de custo? Não só do software, mas do equipamento também, que não é qualquer computador. Olha, não é minha responsabilidade dentro da Reval, mas ele precisa ser um equipamento bem mais robusto, até se alguém quiser nos procurar, a gente tem lá, a gente fez uma descrição de qual é o equipamento, né? Ele tem que ter um equipamento de vídeo mais legal, mas com certeza é uma máquina mais cara, deve estar em torno aí de mais de 10 mil reais, uma máquina dessa, mas posso estar chutando. A licença a gente consultou há pouco tempo, ela já está em 13 mil, né? E essa licença ela vai ser usada por uma pessoa, uma máquina só.
né? A gente tem ainda todo o custo da automação, então cada automação, ela está gerando em torno de 2 a 3 mil reais. O que você chama essa automação? Automação, por exemplo, eu quero uma rotina que possa verificar se a minha tomada está na parede. Então, eu vou gerar uma automação, pode ser em Dynamo, pode ser em C Sharp, pode ser em alguma outra ferramenta de tecnologia. Seria importante até mostrar, porque o pessoal, muita gente não sabe que é o C Sharp, o Dynamo. Você vai explicar um pouquinho o que é isso aí também, para o pessoal entender não melhor. É muito a minha área, tá? Mas o Dynamo é uma forma de você criar automações que é muito específica para Revit. E já o C Sharp é uma linguagem que você pode usar de forma mais ampla. Então, basicamente, essa diferença entre as duas ferramentas, né? Eu acho que depois até valeria fazer um papo sobre isso com um especialista, que é um assunto que dá muita dúvida, as pessoas não sabem. Eu mesma só descobri essa diferença há pouco tempo, né? Quando eu fui procurar automações. As automações em Dynamo, por exemplo, quando você vai trocar a versão do Revit, você tem que fazer uma atualização. E a gente tem uns plugins também. Então, por exemplo, na área de instalações, tem o de Roots, que é um plugin que se usa para documentação. A gente tem o Ricão, que a gente adora. Ricão, né? Não sei se fala Ricão, que é um plugin de elétrica maravilhoso, né? Então fica a dica aí, ó. Esse aí é show. Mas ele só funciona para as versões de Revit, se não me engano, a partir de 2021. Então, por exemplo, no meu escritório eu tinha algumas licenças mais antigas que eram próprias, antes do aluguel, que eu não posso mais usar. Tudo isso é custo. Sim. Né? Então, hoje, a gente estima que um projeto em BIM, ele vai estar entre 30% a 35% mais caro para a gente do que um projeto em 2D, tá? É difícil avaliar também, porque vai muito da proporção da quantidade de licenças e da quantidade de projetos que você tem no ano, né? Eu conheço projetistas, concorrentes meus, que têm 20 licenças, né? E tem projetistas que têm 2, aí vai depender do volume de serviço que você tem, da sua produtividade, de como você divide, né? Porque você tem hoje as licenças são todas clouds, então você consegue fazer esse gerenciamento, mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa dentro do meu escritório que fica gerenciando licença, coloca para esse aqui, porque agora ele está no projeto BIM, tira, e o ideal seria, se eu pudesse escolher, não, quero ter licenças para todas as máquinas, todo mundo que está trabalhando em casa com as suas licenças, tem que ser dessa forma, né? Isso atrapalha até o trabalho em casa, né? Então, na pandemia isso foi um problemão, porque na época a gente tinha as nossas licenças e nem todas eram cloud, né? E aí a gente teve uma super dificuldade com alguns fornecedores de software de entender, não que eles não estivessem entendendo a realidade, porque era uma realidade mundial, estava todo mundo passando por aquilo. Eles também estavam nisso, né? Eles também estavam nisso. E aí, assim, a gente teve um apoio de alguns fabricantes chineses que falaram, olha, a partir de agora as licenças vocês podem usar no escritório em casa. E os maiores não. Os maiores falaram, lavaram as mãos. Né? E a gente teve que aumentar a quantidade de licenças e até tem um gerenciamento. Porque ai de você se você cometer um erro humano de abrir a mesma licença em 2 máquinas porque você esqueceu de deslogar. Isso já parece que já é crime, entendeu? Então é bem complicado esse gerenciamento. E é isso, assim, a gente quer muito fomentar o BIM. Eu acho que a gente vai pro BIM, então eu até brinco com a minha equipe e falo, gente, daqui a uns anos não vai mais existir equipe BIM, BIM Manager, ferramenta BIM. Vai ser equipe, vai ser ferramenta, dia, né? vai ser software, não vai ter mais software BIM, tudo vai ser BIM. Quanto tempo isso vai demorar? Olha, eu já errei muita previsão, eu não falo mais. Não dá. Não sei. É verdade.